apresentação sobre a luz. Pá, aquilo eu adorei a apresentação, Eu, super simples. eu gostei, mas eu acho que no futuro, elas não falaram de uma coisa que eu acho que no futuro vai ser uma coisa usada em todo o tipo em toda a gama de dispositivos de iluminação, que é o smart lighting. Uhum, Elas smart só no fim, lighting. só se falou isso no fim porque alguém perguntou, acho que foi alguém ali das boxes, mas a smart lighting, no fundo, para além daquele tipo de efeitos que no Convento do Beato, que é uma obra interessante, acho que foi edifício do ano, acho que foi o Ateliê Risco que fez. Sim, aquele com iluminação natural. É que, aliás, que não sei se tinha só iluminação natural, mas também mimetizava a iluminação natural. Uhum, através De daqueles acordo cubos com. no pátio, não é? Exato. É Uhum. aquilo, não só pela natureza da luz, como pela superfície de reflexão, aquilo depois dá a ideia de que é luz natural. É Eu luz natural. não sei bem o que achar sobre isso, sinceramente. Mas, de qualquer maneira, aqueles efeitos luminotécnicos também podem ser programados e elas estavam ali a mostrar modalidades de iluminação, tipo só iluminar metade do teto e não sei o quê. Mas a Smart Lighting permitia, por exemplo, aquilo iluminar com movimento, Uhum. que é uma modalidade que eles não apresentaram. Portanto, eu acho que independentemente do tipo de dispositivo de iluminação, as pessoas no futuro vão estar mais interessadas nesse tipo de efeitos e Sim, potencialidades. sim, Até nas fachadas e a fachada poder, ou seja, o edifício acaba por se reconfigurar à conta desse tipo de efeitos. sem dúvida. E é um tema que por acaso eu acho que, ou seja, eu até me dá alguma pena hoje em dia em arquitetura nós pensarmos nessa coisa da luz como um efeito, pronto, um efeito cénico. Acessório. Porque antigamente, quando nós víamos quando nós vemos os renderings no sentido de desenho do Frank Lloyd Wright, nós vemos que ele faz um estudo daquilo que é, por exemplo, o Guggenheim de Nova Iorque durante o dia e durante a noite. E percebemos que ele tem a noção que durante a noite o Guggenheim também é um dispositivo de iluminação urbana. Uhum, E quando ele faz aquela claraboia gigante no topo, ele percebe que aquilo também vai irradiar luz de noite. E ele claro. tem essa noção. E mesmo aqueles planos urbanos, ele aceita a ideia de que a cidade de noite tem um aspecto diferente que durante o dia. Uhum. E hoje em dia nós estamos a retomar esse tema, mas num sentido comercial, não num sentido da imagem da cidade. Pronto. Uhum. Sim, eu acho que tu pegaste aí num ponto importante, que é que nós quando projetamos um edifício, estamos muitas vezes a contar com a luz natural, não é? E sobretudo Sim. nós em Portugal temos muita tradição de projetar com a luz natural e de fazer Exato. Sim, espaços, sim. Exato. lanternins e claraboias e espaços com pés direitos duplos e postos de luz escondidos, etc. Portanto, eu acho que Uhum. a nossa tradição é uma tradição que dá muita importância à luz natural e à forma como, justamente porquê? Porque recebemos luz, não é? Porque Portugal é um país com sol, e portanto tira-se muito partido dessa característica. O que é Exato. engraçado é que nós, Sobretudo em Lisboa. sobretudo em Lisboa, que é uma cidade super luminosa. O que é que Exato. acontece? Como nós estamos muito focados na questão da luz natural, por vezes esquecemos da luz artificial. E eu acho que nos Uhum. esquecemos disso, eventualmente, não porque não tenhamos interesse, mas porque muitas vezes fazer esses estudos de luz são difíceis do ponto de vista técnico, não é? Sim, e comporta encargos Claro. E precisa, e demora tempo. e demora tempo, e se tu tiveres, por exemplo, a utilizar um computador, e a fazer renders, à noite, é muito mais difícil tu obteres, e eu tenho feito muitos renders ultimamente à noite, aliás, tenho feito bastante justamente para começar a explorar a questão da a luz artificial, mas fazer um estudo de luz artificial
é outro projeto completamente diferente. É uma especialidade quase. Exato, é uma especialidade, como se viu, há gente que é especializada neste assunto, porque, o nível de complexidade é tal e o nível de opções é tal, que é necessário fazer um segundo projeto para tirar o máximo de partido, de um projeto que, frequentemente é pensado para ser visto de dia, não é? Sim, O que é obviamente uma pena, porque a luz artificial é lindíssima e existem muitos exemplos na história, não é? Nomeadamente aquelas encenações que o Speer fazia com os holofotes antiaéreos, exatamente. durante o regime No nazi, fundo, não é? no fundo faz uma arquitetura também, porque Faz a uma luz acaba arquitetura com por. luz. É, porque aquilo. E por acaso esse exemplo é incrível, é aquele do estádio. Exato. Pá, porque aquilo acaba por usar a luz quase como se fosse matéria. Exatamente. Faz E, aqueles feixes de luz que formam exato. verticalmente, definem um plano. E isso é lindíssimo. É, e dá-lhe uma monumentalidade que ele já tinha em termos de expansão horizontal, Uhum. mas depois acaba por ser também. Acaba por lhe dar mais volume, não é? Sem dúvida, sem Por acaso, dúvida. não sei se as pessoas têm essa imagem na cabeça, mas também podem pesquisar. Mas realmente tem muito impacto, É não é? sublime. É. E mesmo ou seja, onde é que foi feito o julgamento no fim do nazismo? Era, Nuremberg? em Nuremberg. Sim, ou seja, era uma tribuna Uhum. Sim, sim, já estou a ver. e aquilo tinha. Já Chama-se encontrei. Zeppelin-Friedhof. Zeppelin. Exatamente. Bem, isto é Ok. espetacular. É incrível. É E fabuloso. isto também era iluminado, não é? E fazia. Ou seja, reforçava de noite esta métrica que havia na fachada. A métrica da fachada, é verdade. Sim. E é claro que isto depois foi demolido e tal, mas Uhum. esperemos que ninguém leve a mal estarmos a dizer isto, mas a arquitetura feita pelo Albert Speer Era e por excelente. outros, exato, e por outros arquitetos como o Terragni Sim, sim. E e mesmo em Portugal, mesmo com o Estado Novo, tu tiveste tivemos grandes arquitetos, tivemos grandes arquitetos. o Coutinho Telmo, o Pardal Monteiro, Não, por que exemplo. tem uma geração que se estende até hoje. Sim, sim. Sim. E o Rowling não fazia tanto este tipo de coisas, mas também na Exposição do Mundo Português fez coisas interessantes. Uhum, Mas isto era arquitetura muito afirmativa e ia buscar muito os princípios do clássicos e, portanto, uhum. eh, havia aqui um sentido estético muito apurado. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, e E justamente depurado também. e depurado. Ou seja, eu acho que muita desta arquitetura, que é justamente buscar, princípios da simetria, da proporção, hum, Exatamente. ou seja, no fundo, Métrica. métrica, derivações da arquitetura grega, sobretudo, que isto mais do que Claro, mais do claro. que clássico é essencialmente grego. E Hum, romano, sim. sim, eu estava a refletir sobre isso e realmente, sim, eu acho que se poderia dizer que o Só panteão pela questão da basílica e. exato, a basílica, mesmo o próprio Ou seja, panteão. em termos a própria ordem dos equipamentos vai buscar muito a arquitetura romana. Sim, ok, sim, posso conceder. Mas E a mas, propaganda. pois, a propaganda já não sei. Mas lá É os está, eu acho símbolos. eu acho que nesta imagem se vê o quanto um edifício pode transformar-se através da luz, não é? Sim, sim. E, É uma transfiguração completa. completa. E, eu acho que existem tantas formas de iluminar um edifício, seja por dentro, seja por fora, não é? Ou seja, Uhum. eu, por exemplo, às vezes vejo, sei lá, imagens de cidades com arranha-céus à noite, tipo Nova Iorque. Eu Sim, acho sim. imensa piada, sobretudo naqueles edifícios, assim, mais minimalistas, mais despojados, Sim, tipo o são Seagram Building do Muse. tipo o Seagram Building, exatamente, onde são planos de vidro e, e onde a arquitetura ganha muita expressão através Uhum. da aleatoriedade, não é?
Sim, sim. das diversas divisões que são eliminadas ou É, não, não é? sim, Um, sim. e isso é bonito. Isso é É bonito. encantador. E É, sem dúvida. até, esse caso do Secret Building até é interessante porque o edifício é todo preto, é a expressão dele durante o dia. Claro. E E depois de à noite é noite, todo branco. exato, é tudo, é a única coisa que não é preta ali. Quer dizer, Exatamente. agora já a cidade é super iluminada, Pois, exato. ou seja, mas é um caso em que é Pois, um na altura, stranger by night, não é? quando foi E é construído, bonito. provavelmente não havia tantos. Bem, não, na verdade, o Seagram Building é o protótipo do arranha-céus moderno, não é? Portanto, não, na altura não deviam, não sei se haviam edifícios daquele género. Talvez não. Ou seja, teriam de haver arranha-céus, mas eram coisas muito mais ecléticas do que um edifício todo É. em vidro e tal. Eu Sim. sei que qual é que era o mestre do Frank Lloyd Wright? Ah, o Sullivan. Exato, Pois o é, tens razão. O Sullivan. Sullivan já fazia Ele, arranha-céus. ele inaugura toda uma filosofia sobre arranha-céus em que ele ainda É. vai integrar o princípio do base fusto de capital. Sim, sim, Tanto é que ele chega verdade. a propor um arranha-céus que eu até acho engraçado. Antes de entrar em arquitetura eu tinha um livro sobre ele e Aham. eu quando vi esse desenho do arranha-céus que era no fundo uma Uma coluna, coluna. era uma coluna toscana. Sim, isso era Eh, para o Chicago Tribune. eu quando vi isso eu pensei, mas isto é um bocado piroso. Mas depois, durante a faculdade, o meu olhar mudou e eu realmente reconheço valor naquilo. Ou seja, eu acho que ele é um bocado a É gozar, uma digo. provocação, é uma Uma provocação, sim. provocação. Ou seja, no fundo é um pouco, de certa forma, uma antecipação pós-moderna. É- Mas muito em linha com aquilo que ele fazia. O Sullivan tem coisas Sim, sim, pá, que sim, tu, sim. tu olhas para aquilo e pensas que aquilo foi feito pá, durante. Ou seja, ele era americano, mas Uhum, há coisas que ele faz com a utilização de elementos cerâmicos e pedra uhum. pá, que tu pensas que aquilo é muito mais antigo. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. E ele era muito coerente. Sim, E, e são bonitos, são efetivamente, são edifícios são. muito E bonitos. aparecem muito cedo, e aparecem muito cedo. Uhum, Portanto, é verdade. Mas, mas sim, é de facto fascinante ver como um projeto de iluminação consegue alterar não só os edifícios, como também os espaços públicos. sim, isso é Quan- importantíssimo. Quantos sítios que de noite se transformam em coisas completamente diferentes devido a um bom projeto de iluminação, não é? Pois, e ainda mais, ou seja, nós somos seres vivos cada vez mais. Nós somos tanto diurnos como noturnos. Estamos a caminhar para uma cidade que está em funcionamento 24 horas. Sem dúvida. Eu até agora. E nós podemos até pensar que Portugal não é muito assim, mas eu vou-te já dizer: quando eu vou a Chaves visitar a minha cunhada, o meu irmão, o meu Uhum, sobrinho, os parques, aquilo é tão seguro uhum, e tão bem equipado, ou seja, tem pouca população, mas é uma cidade bem equipada, uhum. que tu vês crianças ao fim de semana a brincar em parques infantis, recintos relativamente acessíveis. Sem a supervisão dos pais. Os pais estão a beber uma cerveja ou estão com amigos e são pai umas 11h30, meia-noite e eles Uhum. estão ali a brincar. E eu fico a pensar que nós às vezes temos a ideia de um Portugal mais ruralizado quando, à medida que se afasta de Lisboa. Uhum. E quando eu vejo estas coisas a acontecer, eu penso, não, nós realmente estes sítios são muito avançados do ponto de vista comunitário e Social. não- social, sim, e realmente a iluminação também ajuda muito nisso, porque tu vês ali uma iluminação que é muito cuidado, porque está integrada também com o espaço verde. Uhum. Ou seja, tu não vês explicitamente iluminação a irradiar de postes de iluminação Uhum. nas vias pedonais. É mais É uma coisa subtil. é muito sutil, vem das árvores e tudo. E depois nos parques infantis tens uplights instaladas. Portanto, não há a ideia de que temos assim luz a iluminar num só ponto. Eles põem sempre luz junto a superfícies de reflexão que potenciam ainda mais o, A luz indireta. eh, a influência, sim, a influência da luz.
e acaba por não ser uma luz branca, é uma luz muito mais cromática. No fundo, é aquilo que compõe a luz durante o dia que acaba por assumir todo esse espectro de cores que nos rodeia. Uhum. E acho Sim, que se devia pensar mais nisso, sinceramente, porque nós vamos cada vez mais ter lojas abertas 24 horas, vamos querer usufruir de espaços urbanos à noite, porque agora já há flexibilidade nos horários de trabalho e as pessoas também vão querer passear à noite. Portanto, sim, 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 acho que realmente isso introduz todo um nível de complexidade para o qual as cidades não estavam habituadas. E esse exemplo de Chaves que tu estavas a dar, isso para mim é excelente, não é? é, Como não tem de ser nem Lisboa nem o Porto, às vezes a marcar a agenda. exato, exato, é inaugurar Exato, a é mudança. interessante, é interessante ver que existem muitas pequenas obras e pequenos espaços públicos e intervenções Uhum, da cidade em concelhos mais pequenos. Por exemplo, os meus avós têm uma casa em Ancião, não é? Que é ali no distrito de Leiria, perto de Pombal. Um, uhum, eu confesso, eu tenho assistido ao longo dos anos, um, a uma transformação do espaço público de Ancião, um, que eu não imaginava ser possível. Por exemplo, a Praça da Câmara Municipal tem um, um- um nível de atenção ao detalhe das estereotomias dos pavimentos, da modelação do mobiliário urbano, da uhum. colocação de canteiros para plantas ou para árvores. Ou seja, existe ali todo um projeto muito subtil e muito delicado, um, que lá está, que nós só estamos habituados a ver em cidades onde há muito dinheiro ou onde existe muito turismo e, portanto, é necessário ter uma cidade apresentável não para os cidadãos, mas para os turistas, não é? E eu Claro, acho isso fascinante. Acho isso fascinante. sim. E até pegas num bom ponto. Por exemplo, eu acho que nestes conselhos mais pequenos, como não há tanta pressão turística, Uhum. as pessoas acabam por ser mais motivadas a fazer isso porque é para elas próprias. É para elas próprias, exato. E depois em Lisboa também não tens a segurança que tens nestes concelhos mais pequenos, naturalmente, não é? Uhum. A segurança é um aspecto muito importante. É aquilo que te deixa mais confiante no tratamento do espaço público Sem dúvida. porque hoje em dia nós pensamos no espaço público em Lisboa e pensamos muito facilmente à partida em Martim Moniz, miradores que depois à noite, em vez de serem aquilo que nós estamos à espera durante o dia, onde tu podes ir beber uma cerveja, etc., Uhum. é onde às vezes até pronto, há negócios mais ilegais, digamos assim. Sim, tem uma vida completamente diferente. Sim, sim, sim. Eh, Há várias hierarquias de espaço público na cidade, sem dúvida, em sim, termos de mas legislação e de segurança. claro, e quando tu pensas em Lisboa e espaço público, tu pensas logo nessa dualidade, se calhar. Claro, Enquanto que nestes concelhos mais pequenos é uma surpresa porque realmente não estás à espera que haja tão à vontade por parte das pessoas para as crianças brincarem. é verdade. E, portanto, isso diz muito sobre o conforto, não é? Uhum. E isso é um grande indicador de qualidade de vida e de conforto. Uhum. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Esta questão da segurança e da iluminação está-me a fazer lembrar todas aquelas histórias e relatos de quando, por exemplo, Londres e Paris passaram Uhum, a ter iluminação pública, que aquilo que antes eram becos escuros ou ruas pouco frequentadas e que eram zonas propensas para assaltos e para a exato. violência, de repente passaram a ser muito mais seguras, não é? E a Uhum, possibilidade de uma pessoa usufruir de uma cidade à noite, não é? Por causa das luzes, é realmente um privilégio que só a modernidade nos trouxe. Um, exato. e, e é efetivamente interessante.
perceber como isto acaba sempre por ser uma pescadinha de rabo na boca, não é? Ou seja, se tu investes em iluminação e no espaço público, a segurança aumenta, mas também o facto da segurança aumentar implica que tu também tens mais confiança para investir naquele espaço público, porque sabes que não vai ser nem vandalizado, nem negligenciado, etc. Sim, Ahm, e em última instância até crias algum trabalho ali, não é? sim, Acaba por ser uma fonte de rendimento para algumas pessoas. sim, sim, à noite, sem dúvida. Eu Ou lembro-me, seja, só há vantagens em fazer isso. claro, um projeto que eu sou um grande, grande fã aqui em Lisboa, e que é um excelente, um excelente exemplo de um espaço público transformado à noite, é o Campo das Cebolas, não é? Uhum. O Campo das Cebolas é um projeto ali em cima do estacionamento, que tem todo um parque e tem E o uma. estacionamento também. Sim, o estacionamento é uma obra-prima, não é? Para não Uhum. falar do estacionamento. Mas O todo jardim, sim. o parque que fica em cima é super bem frequentado à noite, apesar Uhum. de estar elevado em relação à estrada, o que é uma decisão um pouco discutível. Mas pronto, Não, até acho que isso é um dos fatores que proporcionou o sucesso desse espaço. o sucesso. Pois, talvez. Mas não sei, eu às vezes sinto que devia ter uma ligação mais franca entre o passeio que ladeia à estrada e o. Mas pronto, isso é outra coisa. Mas lá está, que eu acho que é um sítio extremamente agradável. E tu tens todo aquele feixe de luz que dá à volta, que é a iluminação Uhum. indireta. E eu acho aquilo efetivamente uma excelente É, utilização estás a ver, nos muretos, nos sim, muros. que é instalado nos muretos que tem ainda mais uma particularidade, que é um dispositivo Ação. de renovação de ar com o estacionamento. Ah, é? É, porque aquilo Que depois tem uma engraçado. grelha também, uma grelha lá instalada que permite renovar o ar do estacionamento mais facilmente. Sim, sim, e Ou o seja, todo, todo o estacionamento fumo está e. tudo, tudo, tudo. O estacionamento pá, é incrível, é incrível, os materiais. Podia ser uma sala de exposição aquilo. Eu não me importava, não é? Com uma garagem sul do É, CCTV. sim, sim. E os melhores estacionamentos, digo-te já. Eu acho que a estratégia de ter um parque com árvores em cima de um estacionamento é sempre boa, porque o CO2 que é produzido dos carros é depois absorvido pelas árvores